Essa reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento 649 de 2017, de minha autoria, aprovado por esta comissão, com o tema discutir o consumo e os impactos dos cigarros eletrônicos. Passo a palavra para a senhora Estela Regina Martins, pelo tempo de 15 minutos, ela que representa o Programa de Tratamento ao Tabagismo do Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom, enquanto ela se organiza aqui, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar presente, acho que nesse debate tão importante a nível de saúde pública. Eu sou médica, eu sou especialista em dependência química, trabalho no INCOR, na Faculdade de Medicina da USP, e sou certificada em controle de tabagismo pela Johns Hopkins University. Ok? Bom, eu queria declarar que eu não tenho nenhuma relação com a indústria do tabaco, nem com fabricantes de cigarros eletrônicos ou cigarros aquecidos, nem com a indústria farmacêutica. Parte do trabalho que eu vou mostrar agora para vocês, como nós temos muito poucos estudos independentes sobre o cigarro aquecido, eles estão, na realidade, baseados sobre os estudos que estão sendo feitos pela Universidade da Califórnia de São Francisco, pela equipe de professores de lá, baseado nos documentos entregues pela Philip Morris ao FDA, para que se faça a análise da liberação dele ou não. Então, esse é um documento, né, que nós tivemos acesso, que está no portfólio da indústria da Philip Morris, em que se evidencia uma redução, né, importante aqui das substâncias cancerígenas, substâncias químicas e de substâncias que são, na realidade, identificadas pelo FDA como substâncias tóxicas. Então, o que se coloca seriam reduções de acima de 90% a 95%. Quando a gente analisa o próprio portfólio da indústria, a gente pode perceber que, em relação... Acho que o laser está... não, tá. Então, tá bom, ficamos sem. A gente pode observar que, em relação a 15 substâncias cancerígenas, né, a redução acima de 95%, quando se compara o IQOS com o cigarro tradicional, na realidade, lendo esta monografia, a gente observa que essas substâncias elas estão classificadas no grupo 1 da IARC. Quando a IARC classifica no grupo 1A, isso quer dizer que é carcinógeno para o humano. Não há nível seguro de exposição, a evidência é suficiente de carcinogenicidade para humanos e, portanto, tem uma relação causal estabelecida. Então, é importante que a gente tenha um outro olhar sobre que substância que está sendo analisada nesse gráfico. Em relação às 18 substâncias que foram separadas pela indústria, que são substâncias químicas que têm uma redução de 90%, acima de 90%, e das 58 substâncias separadas pela indústria para que se fizesse análise, a gente precisa contextualizar que o FDA ele tem uma lista de 93 substâncias que são classificadas como substâncias nocivas ou potencialmente nocivas. O estudo feito pela indústria na corrente primária fez uma análise de 58 substâncias. 18 dessas estão contidas na lista das 93 substâncias do FDA. Entretanto, não foi repassado, ou se foi feita ou não a análise das outras 35 substâncias. Então, temos aí uma dúvida em relação ao resultado dessas outras substâncias que não foi divulgado. Em relação à corrente secundária, a gente coloca, né, com uma ressalva bem grande aqui, supostamente o IQOS não teria uma corrente secundária, mas a própria Imperial Tobacco Limitada, ela evidenciou a presença de compostos orgânicos voláteis no ar durante a simples ativação do dispositivo, sem que se tivesse dado alguma tragada nesse produto.
Esse é o único estudo independente que a gente tem do professor Auer, né, em que, na análise do ICOS, ele identificou a presença de compostos orgânicos voláteis, monóxido de carbono, hidrocarboneto aromático policíclico, que são, na realidade, risco para doenças cardiovasculares e para câncer. Ele confirmou que a temperatura do ICOS ela fica lá em torno de 330 graus, diferente da do cigarro convencional, que chega até 684. E uma coisa importante para a gente que lida no controle do tabagismo é que o ICOS, na realidade, ele libera, né, ele continha 84% da nicotina encontrada na fumaça do cigarro convencional. Isso, para a gente, é uma preocupação em termos de iniciação, porque 84% é o potencial de se instalar uma dependência e também da manutenção da dependência daquela pessoa que já é adicta, ou seja, uma dificuldade de abandonar mesmo que se trocasse para algum outro produto. O professor Auer ele identificou o acenafeteno numa quantidade 3 vezes maior no ICOS quando se compara com cigarro comburente. O acenafeteno é uma substância que está classificada no grupo 3 da IARC, ou seja, ele não tem uma classificação até a presente data como sendo uma substância carcinogênica. Mas, quando a gente se reporta ao NIOSH, ele nos pede que a gente tenha cuidado com essa substância, porque a gente tem dados insuficientes sobre o efeito dele na saúde humana, e o que nós sabemos até hoje é que, em relação a uma reação aguda à exposição a essas substâncias, aparece a coriza, a tosse, irritação na pele e nos olhos, e, em longo prazo, já sabemos que ele desencadeia bronquite, alterações de fígados e de rins. Esse é uma outra análise também, que é um outro estudo independente que foi feito. Ele é bem interessante, porque aqui, antes da gente continuar, é importante que a gente ressalte que o ultrassom é um padrão que a gente chama de padrão ouro, quando a gente quer fazer a análise do fluxo mediado pelo endotélio. Então, isso aí já é consenso de guidelines desde 2002. Esse estudo fez uma análise pelo ultrassom do fluxo mediado pelo endotélio, e em que ele viu que o ICOS leva a um prejuízo da função vascular endotelial igual ao do cigarro. Então, o estudo, na realidade, é o tempo de exposição do ratinho, né, no aerosol e na fumaça do cigarro. Com 5 segundos de exposição, a gente pode ver que na pré-exposição, quando a gente compara com a pós-exposição, o prejuízo na função vascular endotelial é importante, todos eles com significância estatística, como a gente comprova ali com P. E em 15 segundos também, ou seja, o impacto que existe, né, do aerosol, ele é um impacto importante nessa função, que é um risco para doenças cardiovasculares e para infarto. Esse é uma outra análise também que foi feita pelos documentos que foram entregues ao FDA, pelos professores da Universidade da Califórnia, analisando os riscos cardiovasculares e pulmonares, né? Então, se observou, né, a análise de biomarcadores de toxicidade cardiovascular e pulmonar, aonde se analisou medida de inflamação, estresse oxidativo, colesterol e triglicerídeo, pressão arterial e função pulmonar também. O estudo ele foi conduzido entre japoneses e entre americanos, né? No estudo com os americanos, foram mais biomarcadores, foram 24 biomarcadores, e com os japoneses apenas 13 biomarcadores. Entre os americanos se identificou, ou seja, não se identificou uma diferença estatística significativa entre quem usava o ICOS e quem usava o cigarro tradicional, para 23 dos 24 biomarcadores. Aqui foi usado o intervalo de confiança de 95%. Então, a gente sabe que, quando se usa intervalo de confiança, os 5%, na realidade, são, a gente pode atribuir eles a uma margem de erro, a um acaso, a um evento de causalidade. Tá? Então, quando a gente observa lá no estudo de números esperados que seriam atribuídos ao acaso, entre os japoneses foram 1 e entre os americanos foi 1 também. Então, isso, na realidade, nos mostra que não tem uma diferença aí muito importante, porque até entre o braço de estudo com a população de japoneses, isso se atribui ao acaso.
Esse outro estudo também a análise da toxicidade hepática, se evidenciou um ensaio clínico que foram estudados 22 voluntários saudáveis e se observou 5% dessa população, na realidade, teve um aumento de bilirrubina. Então, aqui a gente pode começar a aventar a possibilidade, né, de que a exposição às emissões do IQOS pode ter um risco, um efeito hepatotóxico. É um produto que a gente conhece ainda muito pouco. Então, baseado em tudo que eu coloquei, como é um produto que a gente tem 2 estudos independentes, isso é muito pouco para a ciência, conseguir tomar uma decisão em termos de saúde pública, o que a gente conclui é que a gente não sabe quase nada sobre esse produto, que é o cigarro aquecido, e o pouco que nós sabemos justifica que a gente tenha prudência no trato com a saúde pública, né? E segundo, né, obviamente, a gente tem que seguir os princípios da prevenção e precaução do direito sanitário, a gente recomenda toda a cautela em relação a esse novo produto do cigarro aquecido, e especificamente ao IQOS, que é o que nós temos de material, né? Os outros produtos de cigarro aquecido que sabemos que existem no mercado, não no nosso mercado, mas que estão sendo estudados e estão sendo disponibilizados, e ainda não temos estudos independentes. Obrigada pela atenção de vocês. Em relação à fala da deputada professora Dorinha, enquanto academia, concordo perfeitamente. Infelizmente, no Brasil, nós temos muito pouca verba para fazer estudo científico, porque nós temos profissionais de qualidade para fazer esse estudo e falta verba. E a gente, na maioria das vezes, tem que se basear em estudos externos que, muitas vezes, não traduzem a nossa realidade. Mas nós temos, sim, um estudo pequeno, que não é uma amostra do nosso território nacional, que é o estudo do ITC, em que ele estudou 3 capitais e que mostra, né, quando se fala em não concordar com as medidas restritivas, eu entendo, por um lado, sim, né, que vivemos num país de democracia, as pessoas têm que ter liberdade de fazer as suas escolhas de forma consciente. Então, temos que saber nos comunicar mais com a população, levando informação sobre os danos desse produto e de tudo, de um modo geral. Mas o ITC nos coloca que, nos países em que se tem medida restritiva em relação ao cigarro eletrônico, a prevalência é muito baixa. E nos países em que a medida não tem medida restritiva, como, por exemplo, no Reino Unido, e que até se coloca propaganda do Estado na televisão, colocando para que os fumantes larguem o cigarro comburente para ir para o cigarro eletrônico, a prevalência é muito mais alta. E uma outra questão que é importante a gente estar colocando também, para clarear, só fechando aqui, que o Japão está liberado, o IQOS, que é o cigarro aquecido. Só que 1/3 dos usuários desse produto também usam o cigarro comburente. Ou seja, o uso dual, o risco à saúde de morte e mortalidade é muito maior. Eu agradeço aos senhores convidados pelas ilustres presenças. Como eu disse, creio que nós vamos continuar esse debate envolvendo saúde, educação e essa casa como um todo. Agradeço as pessoas que nos acompanham aqui diretamente e aqueles que nos acompanham através da internet.